Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Versículo 59. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Qual o tema da mensagem de hoje? O preço de ser discípulo de Jesus. Eu vou começar uma nova série com o tema Parábolas de Jesus. Nos domingos nós vamos estar falando de algumas parábolas de Jesus. São várias, são N's. Eu vou estar selecionando. O que é uma parábola? É uma forma de contar uma história através de exemplo, de uma analogia. Por exemplo, não é legal quando você pega uma caricatura, às vezes, por exemplo, você pega um jornal e aí está ali um tema político, social, econômico, e tem uma caricatura, tem um desenho que quer transmitir uma mensagem. É tão gostoso um desenho, você lê um desenho ali, parece que é mais fácil entender. Ou quem é um bom contador de história, né? É gostoso ouvir uma história. Jesus, ele fazia isso, ele ensinava através das parábolas, através daquilo de histórias do cotidiano, de exemplos do dia a dia, ilustrações, para que as pessoas pudessem assimilar aquilo ali com mais facilidade. Então, pessoal, nós vamos, a partir de hoje, estar falando de algumas parábolas. E por mais que te surpreenda, o texto de hoje, ele é uma parábola, porque Jesus fala aí de raposa, de ninho, de arado. Ele fala sobre coisas da natureza. Ele nos mostra algumas coisas para ensinar, um princípio. Então, vamos começar no versículo 57. Jesus estava fazendo uma viagem com os discípulos, e nós vamos ter aqui 3 candidatos para seguir a Jesus. E o primeiro candidato está no versículo 57, 58. Diz assim a palavra de Deus: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, pessoal, vamos entender o que está acontecendo, né? O texto deve ser lido, deve ser entendido, tentemos entrar no contexto da época, para trazer aplicação para a nossa vida hoje. Está dizendo aqui que Jesus estava indo eles caminho fora, estavam viajando, estavam andando. Uma pessoa aparece, primeiro candidato, o versículo 57, a pessoa diz assim:
Jesus, seguir-te-ei para onde quer que fores. Está no versículo 57. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse primeiro candidato não sabia o que estava falando. Porque para um judeu da época de Jesus, eles esperavam o Messias, o Cristo vitorioso, um novo Davi. Eles esperavam não o Jesus na cruz, não o Jesus que dizia assim: olha, bem-aventurados os mansos, os humildes, os misericordiosos, se alguém bater na sua cara direita, dá a esquerda também, se alguém pedir a sua túnica, dá a sua veste. Não, eles não queriam esse Cristo, eles queriam um Cristo guerreiro, que libertasse Israel do Império Romano. Então Jesus vai falar algumas verdades para ele, para esse moço. O versículo 58, Jesus fala assim: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, pessoal, Jesus está dizendo que as aves tinham um lugar de esconderijo, o seu ninho. As raposas também tinham o seu covil. Mas ele, Jesus, não tem lugar. Ele não tem onde dormir, reclinar a cabeça. O que ele está dizendo para o primeiro candidato é assim: você está ciente de quem eu sou? De que Jesus que você está seguindo? De que Messias, de que Cristo? Você está ciente do Gólgota, da minha morte? Você está ciente da minha cruz? Olha, gente, Jesus, ele, diz a Bíblia que ele se esvazia, diz lá em Filipenses, ele se esvaziou. Tem até um teatro que, entre Jesus e Gabriel fala assim: Jesus, é um teatro, não é na Bíblia isso não, pessoal. O teatro fala assim: Jesus, leva um protetor solar, Jesus, leva um guarda-sol, lá é muito quente. Jesus, leva um celular, porque lá morreu um discípulo, morreu uma pessoa, você manda uma mensagem, um WhatsApp, morreu fulano, porque Jesus, até você chegar lá, 3 dias, o cara está fedendo, aí tem que, Lázaro, não quero levar nada disso. Mas Jesus, eu preparei essa bolsa, isso é um teatro, tá, pessoal? Preparei essa bolsa, Jesus, com tanta coisa para você, vê alguma coisa aqui para você levar lá para a terra. Jesus olha na bolsa, tira um avental, aquele de lavar louça, e põe um avental, e isso aqui vai servir. Gente, Jesus nasceu numa família pobre. Jesus nasceu no ventre de uma mulher perseguida. Jesus não estudou em escola rabínica. Jesus diz, não tinha onde reclinar a cabeça, está dizendo o versículo aí. Jesus era tão pobre financeiramente, que ele tomou em um lugar emprestado para nascer, uma estrebaria. Ele usava casas emprestadas para dormir, como foi o caso de Marta, Lázaro, Maria, Pedro, a sogra de Pedro, tantas outras. Ele usou um barco emprestado para pregar, foi o barco de Pedro, dos irmãos dele. Ele usou um animal emprestado para cavalgar, uma sala emprestada para fazer a ceia, para reunir, e até o túmulo que ele foi posto, foi dado por José de Arimateia. Ele disse para aquele primeiro candidato: você sabe quem você está seguindo? Você está seguindo quem? Quem você quer seguir? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu vim para servir. Eu vim para morrer na cruz. Você quer me seguir? Você quer esse tipo de vida para você? Você quer servir os outros? Primeiro candidato. Segundo candidato, versículos 59 e 60, veja na sua Bíblia. A outro
disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Interessante, o primeiro candidato, a pessoa aborda Jesus. Jesus, quero te seguir. Primeiro candidato. O segundo candidato é diferente. Veja que Jesus o chama. Pode ver na sua Bíblia aí, a outro, versículo 59, a outro disse Jesus: segue-me. Esse foi convidado por Jesus. Jesus o convida. Só que o candidato 2, ele responde assim: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui dentro do contexto da época. Jesus, esse homem, o pai dele não estava morto ainda, nem tinha morrido, porque se o pai desse segundo candidato tivesse morto, ele estaria no velório do pai. O que o comentário nos ensina aqui, o que os pesquisadores ensinam aqui nesse texto, é que esse jovem não está falando da morte do pai atual, mas que ele vai morrer um dia. Ou seja, aquele jovem talvez tinha 30 anos, o pai dele talvez tivesse 50 anos, o pai dele viveria até 70, então Jesus, deixa primeiro eu enterrar o meu pai, deixa eu cuidar dele na velhice, deixa eu dedicar a ele um pouco da minha vida, deixa eu cumprir o dever de tomar conta dos meus pais. Pessoal, no contexto da época de Jesus, era uma valorização muito importante a família, os pais. O filho tinha esse dever de enterrar os seus pais. Enterrar em que sentido? De acompanhar até a velhice. Quando um filho talvez falasse assim: pai, eu quero ir embora, como foi a parábola do filho pródigo, dá meus bens, quero ir embora. O pai não morreu ainda, o pai está vivo, ele está matando o pai para ele. Era muito pesado isso para um jovem judeu. A ideia tipo assim: você quer que eu me apresse em morrer, filho, para que você viva a sua vida da sua forma? Então era muito difícil para aquele jovem essa decisão de seguir a Jesus. E Jesus fala no versículo 60, ele não só fala, mas ele insiste, diz a Bíblia, Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, o segundo candidato está alegando que a família dele ainda precisa dele. Ele está alegando que ainda não há tempo, que ele não tem tempo de servir a Jesus, de segui-lo, que ele precisa ainda mais 20 anos para depois ele seguir a Cristo. Mas Jesus, ele diz: eu não posso esperar 20 anos, eu não posso esperar seus pais morrerem. E ele termina dizendo: tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ou seja, eu preciso de prioridade. Esse é o segundo candidato. O terceiro candidato, o versículo 60 e 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Pessoal, a semelhança do primeiro candidato, é ele que se dispõe esse. O terceiro, ele se dispõe. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor. Assim como o primeiro, ele que procura, ele que levanta as mãos e diz: Senhor, eu quero te seguir. O segundo não, o segundo foi chamado. Mas o primeiro e o terceiro candidato, eles tomam a iniciativa de seguir a Cristo. Só que tem uma condição. Ele diz: deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Ou seja, Jesus, deixa eu lá pedir permissão para o meu pai, deixa eu lá
solicitar a eles que me apoiem nessa decisão de te seguir, Jesus. Olha, gente, Jesus sabia que se o filho chegasse para um pai e falasse assim: pai, eu vou seguir Jesus, mas quem é Jesus? Que projeto é esse? Você está louco? Você está doido? É como se aquele candidato já soubesse que o pai não ia aprovar. Não que Jesus não encorajasse um beijo afetuoso de uma mãe, de um pai, ou o encorajamento de uma mãe, de um pai, não é isso. Mas a questão é que ele tem consciência que aquele pai não vai entender o princípio, o projeto. E era muito comum para um filho naquela época ir até o pai e falar: pai, mãe, me abençoe. Eu vou casar, preciso da sua bênção. Eu preciso começar um negócio, me abençoe, meu pai, minha mãe. Mas Jesus sabia que se aquele homem isse para sua casa, os pais iam dizer: você está louco, esse Jesus é um fanático, esse Jesus é um lunático, esse Jesus está fazendo uma revolução em Jerusalém, o final é morte, o final é cruz, ele vai ser crucificado. Não, filho, não vai atrás desse homem. E Jesus fala uma coisa interessante para ele, versículo 62, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Se a gente pegar o contexto da época, o que é o arado? Campo de trabalho, do campo. Imagine uma terra. Ali existia uma carroça, onde um boi ia à frente, com uma mão, o trabalhador segurava o arado, ia arando a terra, com a outra mão ele dirigia o seu boi, um boi teimoso talvez, com um aguilhão, cutucando, ferroando aquele boi para ele obedecer. E aquele homem está tão focado no trabalho, que ele está com uma mão no arado, outra mão no boi, cutucando o boi com seu aguilhão. Se ele não pode parar para olhar para trás, ele não pode parar para olhar para os lados, pode vir uma pedra, pode vir um buraco, ele pode tombar aquela carroça, aquele boi, enfim, ele tem que estar atento no serviço do campo. Jesus diz: se você olhar para trás, companheiro, você não é digno, seu carro vai tombar, você vai bater nas pedras, vai ter um buraco, a roda vai travar naquele buraco. Quais são os desafios que nós temos aqui no texto? Primeiro desafio, primeiro candidato, indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores, mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Primeiro desafio, pessoal, o primeiro candidato é o quê? Viver uma vida simples, uma vida de serviço, de humildade. Nós estamos aí com Congresso Vida Nova. Qual o coração que você vai instalar? Qual o coração que você vai instalar? O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Se Jesus estivesse no Congresso Vida Nova, ele era o último da fila. Ele ia estar com o seu lençol ali: estou com frio, usa o meu aqui. O primeiro desafio desse homem é entender que Jesus está indo para a cruz. Até os animais, até as aves têm habitação, mas ele não tem onde reclinar a cabeça. E se ele quer ser um discípulo, se você quer ser um discípulo de Jesus, tem que entrar nessa fila do serviço. O segundo candidato, qual que é o desafio dele? Versículo 59, ao outro de Jesus: segue-me. Ele porém respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. Jesus não pode esperar por 20 anos,
Jesus não pode esperar você viver a vida do jeito que você quer e lá no final da sua vida dizer, agora estou pronto para te servir. Não pode. O chamado é urgente. Você não pode atrasar a vocação. Você não pode negar o chamado de Cristo, é urgência. Se Ele chama, diz, eis-me aqui, Senhor. Ele não vai esperar você até você formar, até você fazer faculdade, até você casar seus filhos, até seu pai falecer. O chamado é urgente, é para hoje. E quais são os desafios do terceiro candidato? Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que é isso aqui? Jesus disse que, mesmo que despedir dos pais é uma coisa saudável, para Jesus, Ele requer a prioridade. Ele requer um passo decisivo. Se for para escolher entre os pais e Jesus, que fique com Jesus. É isso que ele está dizendo. Se os pais se colocarem como entrevero, impedimento, dizer você não pode ser um cristão, então meu pai, infelizmente eu sigo a Cristo. E não pode olhar para trás. Quem olhar para trás está vacilante, está com a mulher de Ló, está andando para trás. Não, estamos chamados para avançar, somos chamados para ser úteis no seu reino. Vamos concluir essa mensagem. Temos que pensar, irmãos e irmãs, porque a Bíblia de ontem é para nós hoje. A Bíblia não deve ser lida como se fosse para aquela época, não, ela é para nós. A Bíblia não foi dada somente para aumentar o nosso conhecimento, não, a Bíblia foi dada para mudar a nossa vida. E esse texto, tanto para aqueles discípulos, é para nós. O que nós estamos falando aqui é o preço do discipulado, é o preço de ser discípulo de Jesus. Você está disposto? Os candidatos a ser discípulos de Jesus, a ser chamado de cristão, têm que pensar no preço que é cobrado. E interessante que nos 3 candidatos, não sabemos a decisão deles. A gente não sabe o que cada um deles escolheu. Mas isso é necessário, isso é importante, é um ponto de interrogação. Por quê? Porque é a nossa vida. É eu e você, é o mesmo convite de ontem, é hoje. Nós somos como aqueles homens que estamos na estrada da vida e encontramos Cristo em nossa vida. O que fazemos com Ele? Ah, Jesus, não estou disposto a servir meu irmão, eu quero ser servido. Ah, Jesus, eu não posso servir você agora, eu tenho que esperar mais 20 anos, eu estou muito ocupado com outras coisas. Ah, Jesus, os meus pais, minha família não aceita que eu sou um cristão, eu vou ter que negar a minha fé. Tem que pensar. Essa pergunta é para nós hoje, é para a era, nossa era, todas as eras, todos que leram esse texto bíblico, tinham que olhar para ele, tem que olhar para ele e dizer, é para mim esse versículo, essa parábola. Pensar no preço, nas implicações de andar com Cristo. Estamos vivendo hoje, pessoal, um tempo onde é bonito ser cristão. A gente vê na televisão, não sei quem se converteu. Esses dias, a banda Calypso se converteu. A Carla Pérez se converteu. E continua rebolando. A Gretchen é crente. Sabe? Então assim, é muita gente. Mas será que estão entendendo o que é ser discípulo? Como que se converte e não larga a banda? Como que se converte e não para de tocar na boate, nos shows? Como? Que isso é conversão até onde? O fulano lá, não sei quem, se converteu, mas mudou de vida.
a gente tem que pensar, ser discípulo de Jesus é entregar a vida, entregar os bens, entregar os sonhos, entregar a saúde, porque Ele nos comprou com seu sangue, e o mínimo, é dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me a teu serviço. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Jesus disse isso. Tem que ter 3 coisas aqui: negar a si mesmo, abrir mão da sua vontade, estar pronto a renunciar, é tomar a sua cruz, é segui-lo.